Bênçãos, alma querida, alma bendita, já quero te avisar que você pediu e eu coloquei aqui, tá bom? Corrente de orações. Muitas pessoas comentaram pedindo o retorno da corrente de orações que eu tinha finalizado na passagem do ano, então decidi retornar. É baseado em um outro versículo, né? Aquela lá a gente já encerrou, aquela energia a gente já emanou o que tinha que emanar. E esse versículo é: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte, né? Porque o Senhor é a porção da minha herança. Porque aquele que anda reto com Deus tem como sua herança o Senhor, ou seja, vai receber as bênçãos de Deus, vai estar cada vez mais próximo do Senhor, mais próximo de Deus. Entendeu? E tu sustentas a minha sorte, porque é Deus que escreve o nosso destino, a nossa sorte. E ele, do mesmo jeito que ele escreveu, ele pode mudar se ele julgar que é do merecimento, do nosso merecimento. Então, por isso a gente tem que cada vez mais fortalecer a nossa oração, né? Deus criou a água, mas se ele quiser, ele pode mudar a água em vinho. É o que eu digo, né? Então, não é porque ele criou uma situação para a tua vida que ele não pode mudar. Entendeu? Ele muda à medida em que ele julga que é do seu merecimento, ele faz o milagre, a obra na tua vida. Amém? Bom, e às vezes nem precisa ser do seu merecimento, mas às vezes você precisa merecer o perdão de Deus. Às vezes você não merece o milagre, mas às vezes você merece o perdão de Deus, porque você tem procurado andar o mais reto possível. Entendeu? Bom, então vamos aqui às nossas previsões. Não se esquece, olha só, temos aqui a nossa corrente de orações que eu já expliquei. É só você deixar o seu amém e pronunciar esse versículo no final da tua oração, a quantidade de vezes indicada no teu signo. Temos aqui as cartas para você escolher, ó, do baralho chinês. Carta 1, que é a carta das nuvens, e a carta 2, que é a carta dos peixes, para a energia geral no final do vídeo. Mas vamos às previsões agora? Então vamos lá, deixa eu pegar o baralho e vamos começar. Áries, área da saúde. Áries é a carta da lua aqui do baralho da vovó cigana. É uma carta que pede muito do seu equilíbrio emocional, porque o emocional interfere na sua saúde, tá? Então observa só um pouco mais essa situação. Se o seu emocional estiver equilibrado, você consegue equilibrar a sua saúde. Área aqui profissional é a carta da locomotiva, que fala de um momento bom para avançar nos teus projetos, nas coisas aí que você está fazendo. Não é uma carta de conclusão, mas é uma carta de continuidade ao que você faz. Se você vai passar por entrevista, então, cuidado só para você não se desenvolver o tanto que deveria, tá? Na entrevista, e se você está à procura de vaga, locomotiva fala de você ainda procurando vaga. Olha, área aqui amorosa é o homem com cavalo malhado, entendeu? O homem com cavalo malhado, ele fala de uma pessoa inexperiente, entendeu? Uma pessoa, essa carta ela pede muito cuidado para você não errar por conta de inexperiência com alguma situação. Porque essa carta fala que ainda tem situações dentro da relação que você precisa amadurecer, e o que o ideal é você pensar muito bem no que você vai fazer hoje, tá? Porque é uma carta que geralmente diz que tem alguma coisa aí que você não está pensando bem. Falta amadurecer o pensamento para você não cometer nenhum erro, tá? Essa carta muitas vezes simboliza erros que são cometidos por falta de experiência em alguma questão. Você está conhecendo alguém também, presta atenção, essa carta pode simbolizar que ainda tem muito o que conhecer e explorar dentro dessa tentativa de relacionamento, então vai com calma. Se você não tem alguém, essa carta simboliza também que ainda não é o período ideal, diz que ainda você tem que amadurecer alguns pensamentos para depois ir à busca de uma nova relação. Bom, sua cor, eu vou te indicar como mais favorável, é o verde. Você pode recitar 3 vezes o versículo da corrente de orações. Oh, meu Deus. Tá tudo voando aqui. Dados astrológicos.
Olha, aqui tá falando de algum lugar, algum local que você... os dados viraram, mas eu já tinha visto. Algum local que você não precisa mais ir, entendeu? Às vezes você tem alguma certa situação que precisa ir a algum local e de repente não precisa mais ir por algum motivo. Às vezes alguém já foi, alguém vai por você, mas enfim. Não esqueça aqui do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Touro, área da saúde, touro, homem com espada. Essa carta pode falar assim de corpo mais forte, mais resistente, mais enérgico, tá? Bom momento aí para você vender vigor. Área aqui profissional é o navio. Navio fala de você batendo metas, concluindo objetivos que você tem persistido aí. Então aproveita porque é um bom tempo. Se você está à procura de vaga, essa carta fala que você pode encontrar vagas para se candidatar. Se você está à procura, se você já tem alguma entrevista marcada para hoje, essa carta diz que você tem um desempenho satisfatório. Só veja o horóscopo mensal, marca a contratação, ok? Olha, área amorosa é o cachimbo, que eu apelidei de cachimbo da paz, porque é uma carta que traz uma certa paz, facilidade de entendimento, é um dia que a pessoa tende a te ouvir mais, então que você consegue falar algumas coisas para a pessoa assimila e acata, entendeu? Então aproveita, porque é um dia que você consegue convencer mais a pessoa, levar a pessoa mais na conversa, tá? Você está conhecendo alguém a mesma coisa, aproveita, a pessoa vai ter mais ouvidos aí para te atender, para te escutar, para prestar mais atenção em você. Então, atenção é tudo, né, para a conquista de um relacionamento. Quando você tem a atenção da pessoa, você tem a chance de cativar ela. Se você está à procura de um relacionamento, essa carta favorece criar bons contatos se você assim se dispor e se dedicar. Mas ainda daí não surge algo muito interessante, mas é bom para você reciclar e quem sabe futuramente não vir alguma coisa, não é? Bom, sua cor, vou te indicar como mais favorável aí ao azul escuro, pode recitar 2 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos. Então, aqui fala assim de falta de gosto por dinheiro hoje, talvez algo que você tenha que pagar que você não gostaria, ou às vezes a situação financeira não está como desejado, né? Então traz essa energia. Não esquece do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Gêmeos, área da saúde, Mercúrio. Olha, é uma carta agitada, tá? Não fala de indisposição na saúde, mas só se atente com os excessos de agitação. Mas você está precisando de recuperação, é uma carta que simboliza assim mais disposição, desde que você saiba lidar com essa energia que vem em excesso. A área aqui profissional é a grade. A grade ou a prisão fala de situações bloqueadas, que você se sente uma pessoa presa em alguma questão, algum assunto, ou até mesmo o clima profissional que não é muito acolhedor e te intimida. Se você... Então, evite assuntos importantes hoje, viu? Porque a situação está um pouco travada. Se você vai passar por entrevista também, fala de um certo bloqueio entre vocês, né? Mas muita oração para Deus transformar essa água em vinho. Se você está à procura de vaga, é uma carta que ainda fala de obstáculo, é preciso orar, redobrar aí o seu contato com Deus. A área amorosa é a grinalda. Então, a grinalda não é uma carta muito sensual, afetuosa, mas é uma carta que fala mais que cada um honra com o seu compromisso, com a sua obrigação dentro da relação. É um bom dia para, às vezes, você combinar as coisas com a pessoa, porque diz que aquilo que é combinado hoje tende a ser cumprido, a ser feito com palavra, entendeu? Então, aproveita aí para deixar as coisas combinadas com a pessoa amada. E se tem algum combinado, vai ser cumprido, porque essa carta fala disso. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, tá? Essa carta fala muito que vocês fazem as coisas mais pelo dever e pela honra, né? Um querendo manter as boas aparências para com o outro. Então,
ambos cumprem com o prometido e com as necessidades do dia. Se você não tem alguém, não sinto na minha intuição ainda uma renovação na área do amor, tá? Diz que você até tem vontade de firmar um compromisso, mas não estou sentindo isso na intuição, que é hoje o dia. Bom, sua cor, eu vou te indicar aqui como mais favorável, você pode usar a cor mostarda. E pode recitar aí 4 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos, aqui fala de falta de ânimo com parentes, tá? Infelizmente com família, coisas assim. Não se esquece do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Câncer. Área da saúde, câncer, galo. Galo é uma carta boa. Galo é uma carta de energia, vigor. Eu brinco, o galo canta todo dia às 5 horas da manhã. E trepa com o galinheiro inteiro. Então tem que ter muita energia para ser um galo. Então fala que a sua energia vai se multiplicar aí. Área aqui profissional é a carta do dragão. Só carta forte hoje, né? Hoje você tá forte realmente. Área aqui profissional, o dragão fala de poder, facilidade de domínio, de controle, de exercer comando sobre as pessoas, então favorece todas essas atividades. Se você vai passar por entrevista, diz que você consegue causar boa impressão. Só veja o horóscopo mensal, marca contratação. Se está à procura de vaga, essa carta, ela simboliza muito tomar cuidado hoje, juntando com a minha intuição, tomar cuidado hoje com o seu orgulho. Às vezes você quer coisas altas e você precisa começar, às vezes, do baixo, entendeu? Toda a escada para a gente subir, a gente precisa pisar o primeiro degrau. Não adianta você querer já pular lá para o que está lá em cima. Então, é esse o conselho que está sendo pedido para ti aqui, ó. Área amorosa é o homem com cavalo marrom. Essa carta geralmente fala de homem que não é a pessoa amada, tá? E que pode ajudar a relação, seja com conselhos. Geralmente essa carta fala muito de conselhos. Geralmente é um homem mais velho, pode ser o pai da pessoa amada, ou seu pai, ou pode ser um amigo. Enfim, que às vezes pode ajudar as coisas dentro da relação, dar conselhos, ou até falar com a pessoa por você, enfim. Então, saiba usar disso, tá bom? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Usar de um homem aí para se beneficiar de um homem aí para poder fortalecer as coisas. Às vezes alguém que pode te falar dos gostos dessa pessoa para você conquistar ela mais facilmente, por exemplo, enfim. Mas você sabe o que está simbolizando aí. Se você não tem alguém, essa carta pode falar de alguma pessoa que te reconforta. Que tem um ombro amigo, né? Mas que ainda não é o dia da renovação no campo do amor. Bom, sua cor, eu vou te indicar como mais favorável. Você pode usar o cinza. Recitar 3 vezes a corrente de orações e os dados astrológicos. Vamos lá. Aqui fala que realmente não é um dia muito envolvente no sentido do amor. Entendeu? Então, tenha essa paciência e use dessa figura aqui para te auxiliar. Não se esquece do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Leão, área da saúde é o advogado. O advogado cobra o que é de direito, né? Os bons advogados. Bom, então essa carta simboliza muito que te é dado o que é do seu direito dentro do teu corpo. Então, se você cuida bem, você não tem o que temer. Se não cuida, vigia. A área amorosa, profissional é a igreja. A igreja é a carta da solidariedade, da ajuda de pessoas, né? Momento bom para receber ajudas aí de pessoas dentro do ambiente profissional que se compadecem da sua situação. Então, peça, serás atendido. E o avanço ocorrerá dentro do ambiente profissional. Se você vai passar por entrevista, também é uma carta de auxílio. A pessoa pode te dar uma colher de chá nessa entrevista, viu? Só veja o horóscopo mensal, marca contratação. E se você está à procura de vaga, a igreja ela não representa necessariamente que você vai ganhar um emprego, mas ela pode simbolizar pessoas que se compadecem, te ajudam às vezes com dinheiro, com ombro amigo, enfim, coisas do tipo, tá bom?
Área aqui amorosa é a carta da mulher com o livro aberto. Então, a mulher com o livro aberto, ela fala muito da reflexão. A mulher está estudando ali, né? Então fala muito que vocês estão nesse clima de um avaliando o outro. Mas ainda as coisas ficam muito guardadas. Cada um guarda para si o que pensa. Então você vai ter que ter paciência com a situação, porque não favorece muito revelar as coisas. Essa é uma carta que pode falar de coisas que são muito pensadas e pouco ditas ou feitas, né? Então é um dia de mais avaliação. Dê bom exemplo para você não fomentar maus julgamentos na cabeça da outra pessoa. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, tá? Ambos aí estão analisando um ao outro. Se você não tem alguém, a carta da mulher com o livro fala que é uma situação que você ainda não se sente no momento adequado aí para se abrir, né? Você está avaliando ainda os prós e contras. Bom, sua cor é amarelo, pode recitar aí 7 vezes o versículo da corrente de orações. E dados astrológicos, aqui pede atenção porque diz que pode ter problemas aqui. Geralmente quando sai isso daqui é problema com equipamento eletrônico, viu? Principalmente algo que você gosta de usar pode simbolizar, entendeu? Então observe essa situação. Mas pode simbolizar algo que você gosta de fazer e ocorrem imprevistos que te impedem. Não se esquece aqui do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Virgem, área da saúde virgem é o punhal. Então, o punhal fala muito de tomar cuidado com dores e desconfortos físicos. Cuidar mais da saúde, reduzir o ritmo é o necessário para hoje. Área profissional, dedo com aliança, é uma carta que fala de facilidade de se associar a pessoas, de se juntar a alguém, de ter parceria, né? De formar aliança com pessoas dentro do ambiente profissional. Pode simbolizar no sentido de contratos, de parcerias, de apoiadores, enfim. Então aproveite, em todos os casos é uma energia positiva. Se você vai passar por entrevista, ótima carta. Essa carta geralmente ela fala que alguma coisa vai ser combinada entre vocês. Às vezes uma nova entrevista ou um próximo passo da entrevista, enfim. Mas é uma carta boa. E se você está à procura de vaga, olha, o dedo com aliança diz que é um momento bom para você encontrar pessoas que possam te auxiliar, tá? Mas ainda não necessariamente o emprego em si. Área aqui amorosa é o caixão. O caixão é uma carta que fala de perdas, né? A perda de conexão, de ligação, de sintonia, ou às vezes de sentimentos. Em alguns casos pode indicar separação, se o seu horóscopo mensal estiver marcando isso. Mas é mais raro isso, tá bom? Se você está conhecendo alguém, o caixão pode simboliza, aliás, que não é o dia de mais sintonia entre vocês, então saiba respeitar isso e cuidado com o modo como você age, para que esse caixão não simbolize a pior das coisas, que é a perca desse vínculo aí, dessa tentativa de relação. Se você está à procura de relacionamento, essa carta fala que não é hoje. Hoje a situação está morta para você, não é bom nem tentar. Bom, sua cor eu vou te indicar como mais favorável aí para você. Você pode usar o bege e recitar aí 6 vezes o versículo da corrente de orações. Olha só. Essa carta, essa combinação, ela tem 2 interpretações. Ou falta de comunicação com familiares, ou mentiras que são contadas entre familiares, tá? Então presta atenção. Não se esqueça aqui do baralho chinês no final do vídeo e que Deus abençoe o teu dia. Amém? Libra, área da saúde é o sapo. Sapo pede atenção porque o sapo fala de energias que prejudicam a tua saúde. Então atenção, porque essa carta sempre fala de energia espiritual. Pode ser que você não esteja numa boa vibração ou que alguém esteja te mandando alguma coisa. Em todos os casos, a receita é fortalecer o espiritual. Então presta atenção. Olha, a área profissional é a carta do poço. Então, o poço fala que não é um dia muito produtivo profissionalmente, viu? O poço sempre fala de situações que chegam no limite.
e você precisa aí se atentar para tirar alguma lição disso e entender que hoje não é um dia muito promissor, então deixa os assuntos importantes para outro dia. Se você está à procura de vaga, é uma carta bem difícil, não é o dia ideal. E se você vai passar por entrevista, também é uma carta difícil, ore bastante para Deus mudar, transformar essa água em vinho, tá bom? Porque vai depender da tua fé. Olha, área aqui amorosa é a tesoura aberta, carta ótima, fala de caminhos abertos, energia mais aberta, mais fluida dentro da relação, tá? Aproveita aquilo que está difícil, se torna mais fácil para resolver e há facilidade no entendimento entre as partes, entre vocês, tá bom? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, aproveita um dia para se soltarem mais, então aproveita. Se você não tem alguém, essa é uma carta boa para conhecer, fazer novos contatos, tá? Diz assim que os novos contatos eles fluem com naturalidade, é só você procurar aí, pessoas interessantes tendem a surgir. Bom, área aqui amorosa é essa, sua cor eu vou te indicar, você pode usar aí o verde água e pode recitar 5 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos, olha que fala assim de falta, eu posso dizer, essa combinação ela pode falar de falta de sintonia com amizades, entendeu? Falta de sintonia. Sintonia, assim, que eu falo de bem-estar, de sentir prazer ao lado das amizades, entendeu? Não esquece do baralho chinês no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Escorpião, área da saúde é o pente. Pente fala de momento bom para pôr as coisas em ordem, momento que você tem mais facilidade em se disciplinar para ter melhores resultados na saúde, então você vai começar uma dieta, alguma coisa assim, é uma carta favorável para isso, tá bom? Área aqui profissional, a moça com flores, é uma carta que fala de alguém, uma moça em específico que pode te agradar, te ajudar, querer mais o teu bem no campo profissional, então procure identificar essa pessoa e fortalecer os laços com ela, porque é uma pessoa que tende a querer o seu bem aí e a trazer melhoras para o teu dia. Se você vai passar por entrevista, essa carta ela é muito boa, principalmente se quem te entrevistar for uma mulher. Pode indicar que essa mulher ela quer te favorecer por algum motivo, às vezes foi com a tua cara. Bom, e veja sempre se o horóscopo mensal está marcando a contratação. Se você está à procura de vaga, a carta da moça com flores fala momento bom aí para receber o cuidado, o zelo de alguém. Às vezes pode ser alguém até te dando vaga, mas geralmente é alguém te consolando, te trazendo alegria para este momento difícil. Se você, aqui na área do amor, é a tesoura fechada. Se você se relaciona, a tesoura fechada, ela simboliza a situação bloqueada, travada, entendeu? Então você tem que ter discernimento aí e caminhe a passos lentos, tá? Porque é uma carta que pede cautela. Ok? Você pode sentir que a situação não está muito fluida hoje. Se você está conhecendo alguém, essa carta também fala de um certo bloqueio na conexão entre vocês. Então não insiste muito, porque não é tempo para isso, tá? Fica mais no seu canto. Se você não tem alguém, também não insiste, porque não é o dia adequado. Bom, sua cor, eu vou te indicar como mais favorável. Você pode usar aí a cor... Como é que chama aquela cor, meu Deus? Tô esquecendo o nome da cor. Prata. Pode recitar aí 2 vezes o versículo da corrente de orações. Então, dados astrológicos, essa carta aqui fala de falta de conexão emocional para assuntos sexuais hoje, né? Você pode sentir que seu emocional não está muito voltado a isso, né? Não se esquece aqui do baralho chinês no final do vídeo. Amém? Sagitário, área da saúde, ovos. Ovos, uma carta delicada, né? Os ovos falam muito de situações que você tem que
cuidar, zelar mais. Se a situação tá por um fio, geralmente o ovo fala. Então, veja, se você já tem algum problema, redobre, triplique os cuidados, porque você pode sentir mais fragilidade do teu organismo. Se você não tem nada, mesmo assim, reveja o que você está fazendo, ao que você está se expondo, o que você está ingerindo, porque fala de uma certa fragilidade no corpo, que se você maneirar no ritmo e melhorar os cuidados, você passa isso tranquilamente. Mas desde que você faça essa situação, tá? Essa indicação. Que você siga. Área profissional, homem com cavalo branco. Essa carta é boa. Fala muito de facilidade para lidar com autoridades dentro do campo profissional, tá? Principalmente homem. Então aproveita. Se você vai passar por entrevista, é uma carta que favorece em especial também se quem te entrevistar for um homem. Porque diz que esse homem é justo, né, e é benevolente, então pode aí te olhar com bons olhos. Mas veja se o horóscopo mensal marca contratação. E se você está à procura de vaga, o homem com cavalo branco fala de facilidade aí de obter apoio de pessoas importantes, né, que possam de algum modo te auxiliar ou te reconfortar. Área amorosa é a carta do homem com cavalo preto. Essa carta fala de homem malicioso que pode atrapalhar os assuntos da relação, tá? Procura criar uma muralha aí em torno da relação para evitar que pessoas possam afetar. Às vezes pessoas que trazem fuxico, às vezes a pessoa amada tem, se você participa de um triângulo e a pessoa amada tem uma pessoa, né? Esse homem pode simbolizar essa pessoa tentando atrapalhar a relação. Enfim, então não exponha tanto o relacionamento. Se você está conhecendo alguém também, pode ter alguém aí tentando fazer a cabeça de uma das partes, mas geralmente a cabeça da outra pessoa. Se você não tem alguém, essa carta pede cuidado, fica mais no seu canto, porque essa carta pode falar de pessoas que tentam atrapalhar a tua vida amorosa ou até que você poderia conhecer alguém que não presta. Então é melhor nem tentar, né? Bom, sua cor, eu vou te indicar, você pode usar a combinação de preto com branco, tá? E recitar aí 9 vezes o versículo da corrente de orações. Vamos lá. Essa combinação fala de falta de sintonia dentro de casa, com a pessoa com quem você mora dentro de casa, tá? Não tem muito doce, né? Muito açúcar, não tem muita empatia hoje. Não se esquece aqui do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Capricórnio, área da saúde, o Pombal. Então, Pombal é uma carta que fala muito de energias mais leves, tá? Principalmente se você tem algum problema, simboliza mais bem-estar. Então, aproveita aí. Área que profissional é a criança. A criança fala muito de alegrias, geralmente, né? Só que também fala de inexperiência. Então, assim, não se deixe levar pela emoção dentro do ambiente profissional, porque você está mais alegre para não cometer erros, entendeu? Mas é uma carta que diz que você tem mais disposição, que o seu dia flui com mais naturalidade e alegria. Se você vai passar por entrevista, um pouco de cuidado, porque essa carta, ela não é uma carta ruim, mas ela pode simbolizar a falta de experiência, tá? Na entrevista, tende a passar uma imagem assim. Então, só reveja essa circunstância, tá bom? Se você está à procura de vaga, então essa carta, a minha intuição hoje está me direcionando para o lado positivo, tá? Porque ela tem o lado negativo da falta de experiência, mas tem o lado positivo da alegria. Essa carta fala assim que é um momento bom para você reanimar aí o seu ânimo, né? Se reanimar e batalhar. Mas é que a minha intuição não tá marcando vaga para ti hoje, entendeu? Então, mas o seu ânimo não se abala. Então, fé em Deus e continue aí mantendo a oração, o bom padrão de pensamento. Área amorosa é o mar. Carta ótima. É a carta do prazer, do desfrute, né? Então é uma carta que fala até de sensualidade.
É momento bom para esquentar aí a relação, para a cama ferver. Então aproveita, sensualize, seduza e o resultado virá. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, a situação fica mais prazerosa, a conexão entre vocês, então aproveita porque as coisas ficam mais leves, né? O interesse surge mais e principalmente o interesse sensual. Se você não tem alguém, a carta do mar traz favorecimento sim, para sensualizar, para agradar pessoas, então você consegue, é só você se dedicar a isso. Bom, sua cor, eu vou te indicar o vinho, pode recitar aí 5 vezes o versículo da corrente de orações, dados astrológicos. É uma carta boa para evolução financeira, né? Surpresas a respeito de questões financeiras. Pode ser às vezes, por exemplo, você ganhando mais? Pode, mas às vezes pode ser algo que você quer comprar e de repente vê uma super promoção e você fica feliz com aquilo. É relacionado ao financeiro do mesmo jeito. Enfim, então muitos são os exemplos, você contextualiza a sua questão. Não se esquece do baralho chinês no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Aquário, área da saúde, o relógio. O relógio não é uma carta muito boa, viu? O relógio sempre fala de alguma coisa que o tempo está se esgotando. Então, cuidado, às vezes, por exemplo, a pessoa dorme, todo dia dorme mal. E o corpo nunca está muito ruim, aguenta, mas tem uma hora que o corpo se sobrecarrega. Então, enfim, se tem um exemplo, mas essa carta fala muito de situações que o tempo está se esgotando na tua saúde. Então, observa isso. Área aqui profissional, a vassoura. Uma carta boa para remover obstáculos, limpar a sujeira, como a vassoura limpa a sujeira, né? Só que eu sempre digo que quando a gente limpa a sujeira com a vassoura, o pó ele sobe um pouco. Então existe um desconforto, não é tudo as 1001 maravilhas, mas é um período melhor para arrumar o que está desajustado, limpar o que está sujo. Se você vai passar por entrevista, cuidado, porque essa é uma carta um pouco difícil. Diz que situações surgem para você limpar, para você ajustar. Então o ideal é você repensar melhor aí sua estratégia de entrevista e orar bastante, pedir que Deus intervenha. Se você está à procura, essa carta diz que aos poucos você está removendo os obstáculos para deixar a situação mais favorável para ti, em termos de energias espirituais favoráveis, mas ainda não é o dia da renovação profissional. Olha, área amorosa é a mulher com coruja no ombro. Essa carta fala de mulher fofoqueira, entendeu? Então cuidado aí com coisas que você fala para pessoas, ainda mais para mulheres, que diz que pode ser espalhada a situação. Às vezes pode indicar fuxico chegando aos teus ouvidos também. E cuidado com quem te fala, porque às vezes essa pessoa está mal intencionada, ainda mais se for uma mulher. Entendeu? Mas essa carta pede cuidado. Às vezes essa carta pode falar de mal olhado, mulher que coloca mal olhado em cima de você. Então a espiritualidade sua precisa estar forte para blindar o teu corpo, o teu espiritual. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, tá? Às vezes, se a pessoa que você tenta algo já tem alguém, essa carta pode simbolizar que é essa pessoa também fazendo mais força, né, tendo mais influência sobre essa pessoa, a pessoa amada sua. Se você não tem alguém, essa carta também pede cuidado, tá? Não é o dia ideal para conhecer pessoas, e procura filtrar o que te falam. Não vá muito pela conversa de pessoas, ainda mais de mulheres, tá? Porque essa carta pode falar de mulher mentirosa, mulher que fala alguma coisa que não deve, enfim. Então, sua cor hoje eu vou te indicar o lilás e pode recitar 7 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos, olha só, facilidade de fortalecer a relação, a conexão entre vocês. Então, mesmo essa mulher aparecendo aqui, ela não consegue derrubar você no campo do amor, porque hoje é dia para fortalecer o amor. Embora isso não signifique que ela não estará lá. Ela tá assim, tá mostrando aqui, então você tem que sempre resguardar a sua relação. Não se esqueça aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Fish, vamos lá, Fish, área da saúde, cachorro, carta do cão.
É uma carta que pede só para você maneirar o ritmo, porque ela fala muito que você precisa da ajuda de outra pessoa, né? Não faça tudo sozinho. Se você tem algum problema, ela pode simbolizar o médico, a necessidade de pedir auxílio a alguém. Área que profissional, Sol. Sol é capacidade de realização, positividade para a sua questão, seus assuntos profissionais, aí que eles possam fluir. Então, aproveita para colocar as questões em pauta, as questões que são importantes. Se você vai passar por entrevista, é uma carta de brilho e destaque, só veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. Se está à procura de vaga, a carta do Sol, ela simboliza muito você descobrindo oportunidades, tá? Área amorosa é a carta da pimenteira. Cuidado, a pimenta arde, né? Então fala muito de situações que te desagradam, que te incomodam dentro da relação. Assim como a pimenta arde. Então, tenha mais paciência. Veja o conselho do horóscopo mensal, porque essa carta fala de um certo incômodo da sua parte. Então reveja esses assuntos amorosos aí, tá? Na previsão mensal, para ver o que você pode fazer a respeito dessas questões que te desconfortam. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, incômodos. Se você não tem alguém, também diz que não é um dia muito promissor, tá? Você não está no clima para isso, então não tente. Bom, sua cor, eu vou te indicar como mais favorável, você pode usar aí, é a cor branco. A cor branca. E pode recitar 9 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos. A vontade de cuidar de amizades, né? A sintonia com amizades está mais forte. Então aproveita, tá? Mas há um certo desejo seu de cuidar de amizades, de ajudar amizades, de estar mais presente na vida das amizades. Então aproveita porque você tá nesse clima, né? Bom, estas são as previsões e agora nós vamos à energia geral, ok? Vou só recolher aqui os baralhos, o baralho aqui da vovó cigana e vamos aqui agora as cartas para ti, tá? Colocar aqui. Bom, lembrando que eu retomei a corrente de orações, uma nova corrente de orações. Se você não viu, veja lá no começo do vídeo que eu já expliquei, tá? Então você já pode deixar o seu amém aí no vídeo para começar, porque a corrente começou a partir deste vídeo. Então que Deus te abençoe, não se esqueça sempre que a espiritualidade é muito importante, é o que eu sempre falo e que eu falei lá no começo. Deus criou a água, mas se Ele quiser, Ele transforma a água em vinho. Então se Ele quer modificar a situação da tua vida, mudar a tua história, Ele muda. Só depende de haver o teu merecimento, de haver a tua sinceridade de coração, de se entregar a Deus, para que Deus possa perdoar. Não que, quando se fala de merecimento, não que você tenha que fazer algo muito grande para merecer coisas grandes de Deus, mas que você seja uma pessoa simples e humilde e reconheça o poder de Deus na tua vida, se sintonize o melhor possível para que Deus possa te perdoar e às vezes dar muito mais do que o que você merece, né? Então o merecimento, Deus cobra a humildade, a nossa sinceridade para pedir perdão pelo que não sabemos, não fizemos, enfim. Mas vamos às previsões aqui da energia geral. Se você escolheu a carta do peixe, dos peixes, né? Vamos lá. É a carta, olha, carta Fu. Após um tempo escuro, a luz volta a brilhar. A vida floresce dia a dia e finalmente chega o momento de traçar novos projetos. O retorno. Essa carta falou tudo, né? É um momento em que situações que estavam difíceis se tornam mais fáceis. E você consegue ter mais cabeça e sentir que é momento agora para criar novos planos, para pensar no novo, naquilo que você quer pôr de novo na tua vida, né? Então é uma carta boa que diz que problemas se tornam menores aí no teu dia e a situação flui com mais naturalidade. Se você escolheu a carta das nuvens, é a carta Meng. A vontade de aprender conduz à sabedoria.
Apesar da falta de experiência, progressos e sucessos serão encontrados ao longo do caminho. A inexperiência. Então, esta carta aqui, ela não é necessariamente uma carta que fala de muitas bênçãos, mas ela fala assim que ainda você tem muito que aprender, porém que você começa a perceber aquilo que você precisa aperfeiçoar para que você consiga melhores resultados em outros dias. Essa carta fala para você ir com calma e começar a refletir mais, porque fala que tem situações no teu dia que você se sentirá frente a elas com certa inexperiência. Então a necessidade de ir com cautela e estudar mais cada passo que você for dar, tá bom? Bom, estas são as previsões, agradeço por você estar aqui, que Deus abençoe o teu dia. Bênçãos, alma querida, alma bendita.